E eu questionei a ele, como é que que um movimento que surge do nada, né? Com nome, né? Movimento Vitória SAF, faixa em estádios, panfletos, tá com cara de movimento político. Para mim, isso é um movimento político. Eu perguntei a ele, não é um movimento político. Eu disse, o Movimento Vitória SAF vai ter candidato. Não vai ter. E aí começou a enxurrada, né? A galera atacando a gente, e aí tudo bem. Qual o problema em você em fazer um movimento político? Nenhum. Não tem problema nenhum fazer movimento político. Fábio Mota faz o tempo todo. A movimentação política dele é uma mentira minha? Não. Faz. Não. O problema é a mentira, né? E os ataques que eles fazem com quem fala a verdade. Então, eles fizeram um QGzinho do ódio, né, deles, do movimento Vitória SAF. Eles fizeram o QGzinho e começaram a atacar algumas pessoas que, principalmente a mim, que batia sempre nessa tecla. É um movimento político, Eu trabalho com política, pô. Agora, Guma, só para abrir uma ressalva, quem atacou você não foi o Marconi. Não, nem Marconi, nem Daniel. Né? Nem Ney Campelo. Nem Ney Campelo. Mas, qual era deles? Não era um grupo? Não era um grupo? Não era o movimento Vitória SAF? Qual era dele? Pô, mas parecia que eles, assim, botavam esse grupinho para poder fazer os ataques, né? Porque justamente aquilo que a gente tava conversando em off, esse cara vai atrapalhar a gente. Ele tá falando e vai atrapalhar. E tá aí, pô. Aí tá na cara, eu trabalho com política desde 2016, pô. E eu sei como é que funciona o processo. Então não tem problema nenhum em fazer a movimentação política. Agora, ou fala a verdade, ou esconda, que também faz parte do jogo político, você esconder, não vou dizer que não vou sair, não, vou sair só na última hora, como aconteceu agora. Não tem problema nenhum. Agora não fique atacando as pessoas que falam sobre isso, não fique fazendo o que eles fizeram, porra. Fazendo o que eles fizeram, criaram grupos que assim, eu tive que bloquear um monte de gente na internet, porque era baixo nível. Baixo nível, eu cheguei no Barradão com o cara me hostilizando no Barradão, eu na tribuna de imprensa trabalhando, e o cara me hostilizando, tentando incentivar outros torcedores, mas graças a Deus a gente tem credibilidade. Graças a Deus a gente faz um trabalho sério. Ao contrário, aí eles ficam naquele discurso, naquela narrativa de puxa-saquismo, porque a gente faz a crítica sem humilhar a pessoa. A gente faz a crítica com base na oportunidade de melhoria. A crítica é para que haja evolução. A gente não faz a crítica aqui para humilhar ninguém. Pelo menos eu não sou assim. Então, aí eles ficam naquela narrativa, quer puxar saco, né? E aí começa a hostilizar a gente. Aí, velho, era o meu descontentamento todo com essa zorra desse movimento, que para mim surgiu da forma errada. O Vitória virou chacota. Eu acho que isso foi o pior de tudo. Pois é. Eu acho que o pior de tudo foi a questão da chacota. A Vitória PSG falaram tanto dos 10% do rival e estavam se vendendo até por menos, se brincar. Justamente. Então, assim, o meu questionamento foi todo esse. Não é porque movimento político que vale. Movimento político vale, não tem problema nenhum. É legítimo. É legítimo. Se escondeu, mentiu, beleza, tudo Qualquer bem. um ser candidato é legítimo. Qualquer um, pô. Qualquer um. Eles receberam, porque teve um grupinho, né? Que dizia, Guma, você foi muito injusto com o Daniel, que você falou da comissão. Como eu falei da comissão, o interesse é a comissão. É justo também. A comissão faz parte, a comissão da SAF, né? Caso conseguisse a SAF. Aí vem um monte de abestalhado, né? Covarde, porque são covardes, porque se escondem através da internet, para poder dizer que a gente estava favorecendo o Fábio Mota, estava contra o Vitória. Pelo amor de Deus. Então, eu vejo hoje que, pelo processo, da forma como aconteceu, eu não sei se vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Agora, eu não sei como é que vai ser durante o processo eleitoral. A gente já está começando a ter um termômetro mal dos covardes que ficam atacando a gente nas redes sociais, que não tem coragem de falar com a gente na cara a cara. Aí fica nas redes sociais se escondendo ou mandando alguém atacar a gente, hostilizar a gente, tentar humilhar a gente. Mas não vai humilhar não, queridos. Não vai humilhar não. Pode assistir aí. Vou continuar falando da mesma forma que eu não tenho medo de vocês, não. Não tenho medo de vocês, não, tá? Então pode assistir, pode falar o que vocês quiserem aí, porque eu não tenho medo de vocês, não. Covardes. Rapaz, hoje vai pegar fogo. Só tá começando, viu? Beleza, tranquilo. Primeiro, o clima não vai esquentar não, tá tudo certo. A gente aceita as críticas, acata.
Inclusive, as próprias críticas, né, de Guma anteriormente Não aceita, não. serviram, né, para a gente tentar aprimorar, melhorar. Então, as críticas acontecem, a gente entende e quer melhorar, né? Esse é o grande ponto, né? As críticas são importantes, faz parte do exercício da democracia e do trabalho do jornalista. Com relação a que Guma trouxe da hostilização, tenha certeza, Guma, que jamais botaríamos grupos para atacar ou pessoas, pelo contrário, né? A gente entende que isso é um movimento muito equivocado, já falei isso para Marcos, inclusive quando você, Marcos, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Marcos ou qualquer outro setorista, jornalista, isso acontecer, pode me comunicar, porque a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente é totalmente contra isso, jamais a gente vai colocar pessoas para fazer isso, não existe nenhuma possibilidade. Com relação à criação do movimento, eu criei um grupo de WhatsApp que foi crescendo, etc., e, de fato, no início eu não tinha nenhuma intenção política. Eu nunca nem participei de eleições no Vitória, fiz parte de chapa, nada disso, zero. Sempre fui um torcedor, ok, nunca me envolvi na vida política do clube, né? A não ser ir lá votar. Vai ganhando força, pessoas vão chegando, etc. E a gente percebe que, para fazer com que a SAF ande, a gente precisa de alguma força institucional. Não só ficar do lado de fora pedindo, em Instagram, etc. E essa força institucional está nos conselhos, principalmente deliberativo e fiscal, né, que esse era o entendimento primário da nossa participação. Com relação a Marconi também não tinha como ser candidato, porque hoje o Marconi faz parte de um grupo político que envolve o governador e outros players, né, outras pessoas. Ele ser candidato, né? Marconi precisava de um aval. E esse aval não veio e a gente estava muito certo de disputar deliberativo fiscal tranquilo. Né? Aí do âmbito político macro, né? Dos caciques, digamos assim, e fala, não, Marconi, vá ser candidato. Então, quando o Marconi esses grupos, né? Movimento Vitória SAF, MNV, Rodrigo, MVV, Frente Vitória Popular, entende que a candidatura de Marconi é uma candidatura competitiva, né? É uma candidatura que pode trazer um projeto importante para o clube para disputar com o projeto de Fábio. E as premissas da nossa campanha é fazer um discurso propositivo, entendeu? Reconhecendo as coisas boas que aconteceram, trazendo à tona os avanços, mas que a gente entende que é preciso dar um próximo passo com mais clareza e assertividade. Então, essa é uma premissa nossa, fazer uma campanha em nível alto. Então, eu acho que é bom para o clube, inclusive. O Fábio não teria um candidato para disputar, agora tem. Então, você tem um candidato que foi prefeito, né, de município durante 2 vezes, então tem experiência em gestão, foi presidente, né, dos maiores hospitais do sul da Bahia, tem experiência em gestão e tem a experiência em futebol como jogador, não como cartola ou algum tipo de função mais executiva, né? Uma candidatura boa, né? Acho que vai ser uma disputa boa, é bom para o Vitória, né? Marconi é aquele cara que saiu de Itajuípe muito novo, pobre, conseguiu conquistar, né? Viveu na Toca do Leão, se profissionalizou ali, foi para o Catar, ajudou a estruturar o futebol do Catar, fez parte da seleção do Catar, volta, né? É prefeito de Itajuípe 2 vezes, deputado estadual, etc. Então, a candidatura de Fábio é uma candidatura de alto nível. Então, eu acho que é bom para o clube, né? A gente não pode entender isso como algo ruim. O processo democrático é muito importante. Posso fazer a pergunta? Mas Poderia? eu tenho uma consciência muito tranquila, assim, que em nenhum momento o nosso objetivo inicial foi participar das eleições. Nunca. Mas, né, eu acho que talvez eu tenha sido muito inocente, queria conquistar as coisas, falando em Instagram, dando entrevista, etc. Então, eu acho que essa presença institucional, principalmente porque vocês falam muito de Fábio, disputa com Fábio, não é só uma disputa com Fábio, a gente vai disputar com Milton Almeida no Conselho Deliberativo e com Raimundo Viana no Conselho Fiscal, que é contra a SAF, assim, tem vídeo público dele sendo contra a SAF. Então, a gente vai disputar esses outros 2 conselhos também, que fazem parte
né, da organização de poder do clube. Dito isso, eu acho que a gente entra na eleição, né, tendo esse ônus de explicar, que eu estou aqui explicando, mas em nenhum momento foi algo planejado lá de trás, vamos fazer assim e depois. As coisas foram acontecendo e a gente seguiu esse caminho, assim como o próprio Fábio disse que não seria candidato muitas vezes e acabou mudando de ideia, eu respeito. Né? Assim como o Fábio pode mudar de ideia, eu acho que Marconi ou o Movimento Vitória Safra também tem o direito de mudar. Eu acho que faz parte da democracia. Você tem avais, entendimentos, movimentações que às vezes te fazem repensar aquele caminho que você tinha traçado primariamente. É basicamente isso. Daniel, você está disponível para a gente perguntar alguma coisa aí? Claro. Ó, eu tô aqui com o Afonso, que ele é pai do Davi. Torcedor. Não sou Torcedor do político, Vitória. Não sou setorista, não sou jornalista. Você sabe quem é, né? Davi, que apareceu nas imagens, o menininho lá do Barradão. Ah, sim, claro. É o pai dele que quer fazer uma pergunta para você. Fala, Daniel, tudo fica à bom? vontade. Fala, meu querido. Daniel, aqui Afonso, eu falo como torcedor, né? Sou torcedor, não sou jornalista, não sou setorista, não sou político, não sou nada do clube. Sou o que 99% da torcida é, torcedor. Não busco cargo nenhum, nada no Vitória. Vim convidar o podcast para falar sobre a questão do vídeo de Davi e culminou nessa questão dessa polêmica política. E quanto a isso, como eu tenho direito a voto, como eu vou votar na eleição, como os outros torcedores do Vitória, eu tenho uma dúvida em relação a Marconi. Né? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei aqui a Marcos e a Guma, e já que você ligou, vou levantar essa tese com você. Marconi é deputado estadual, não é isso? Conheço Marconi, sou do interior também, não sou do interior de Marconi, conheço Itajuípe, mas sei que Marconi foi prefeito, um excelente prefeito, todo mundo fala bem da gestão dele na cidade, isso é inquestionável, tá? A questão aqui é o seguinte, Marconi, por ser deputado estadual, ano que vem teremos eleições, né, estaduais e eleições federais. Boa e Marconi irá concorrer a um cargo novamente deputado estadual, ou não? Só o Marconi pode responder, mas o que eu te digo é que Marconi vem para a eleição com o aval dos caciques do partido dele, né, que é do PSD, que é base governista, né, que é do atual governador Jerônimo. Então, se ele teve o aval, obviamente existe alguma tratativa, né, para o futuro em caso, né, de eleição de Marconi. Com certeza isso já está amarrado. Isso é uma questão de política macro. Eu não consigo te responder com tanto detalhe, mas eu sei que Marconi tem tido reuniões com essas pessoas que compõem esse grupo político dele, e aí eu digo grupo político partidário, do partido, presidente de partido, senadores, etc. E se ele está vindo, ele vai responsabilidade sabendo que dificilmente vai conseguir ser presidente do Vitória e candidato, etc. Então o Marconi está muito consciente, né, que requer que o Vitória, né, caso ele seja eleito, requer uma dedicação integral, ele sabe disso. Então existe a dúvida que caso Marconi seja eleito presidente do clube, corre-se o risco dele se afastar ou não. Alô? E o vice assumir. Seria isso? Clica na tela aqui. Acho que ele não... Pera aí rapidinho. Pera aí, rapidinho. Repita de novo aí. Então, corre-se o risco de Marconi, caso seja eleito, ou o próprio Marconi vai poder dizer um pouco mais pra frente, né? Que se ele for eleito presidente do clube, possa ser que ele se afaste e o vice-presidente assuma. Corre esse risco? Não. Se Marconi for candidato eleito, ele vai cumprir o mandato. Não vai se afastar. Senão ele não entraria. Marconi entra, se eleito, vai cumprir o mandato. Então, assim, os 3 anos de mandato. Repito mais uma vez. Isso eu tô falando como torcedor, como eleitor, que é o que eu sou, ok? Então, claro. Marconi mais pra frente se responsabiliza em informar o torcedor rubro-negro que vai votar nele, que caso eleito, ele irá cumprir o seu mandato e não será candidato a deputado estadual ano que vem. É isso, não é isso? Inclusive, hoje o Marconi está de suplente, né? Então, Marconi vai continuar, né? Porque a suplência às vezes troca, etc. Então, se Marconi entra no jogo é porque ele vai cumprir o mandato, ele quer cumprir o mandato. Isso aí pode ter
100% de certeza, eu te garanto. Pronto, valeu mesmo. Obrigado por tirar essa dúvida. Vou passar para Marcos novamente. Daniel, eu tenho uma pergunta. Guma também vai ter pergunta, Guma? Vocês já sabem quem vai ser o vice aí da chapa de vocês? De Marconi? Sim. O vice de Marconi? Sim. Olha, ainda não foi definido. O Marconi tá buscando ampliar a base, né? Alguns convites foram feitos, mas a gente entende que é preciso ampliar um pouco mais. Então, pode ser que seja um nome que venha do empresariado baiano, pode ser que seja um nome que venha da comunicação da Bahia. Então, você gostaria de ir? Muita vontade. Marcos, sendo muito sincero, cheguei a receber o convite, né? Marconi falou que eu seria um nome que ele gostaria de caminhar e tal, mas declinei porque no momento não tenho condições. Eu disse que não seria candidato, então entendi que não seria salutar, né? Prefeito fazer parte dessas eleições, né? Já levaram a política da Bahia. Mas Marconi vai escolher um bom vice, tenho certeza. A gente está trabalhando, né, nesse nome. E o que eu posso... um forte, né? Eu acho que vai ser bom. A eleição, o Fábio não tinha um adversário à altura, então são dois bons. Acontece no Vitor. Essa é a vitória. Isso engrandece a vitória. Deixa eu ver se Guma quer te fazer alguma pergunta aqui, Daniel. Não, eu quero fazer o questionamento que eu sempre fiz, né? O questionamento que eu sempre fiz e que desde o início da nossa primeira conversa aqui, e você disse que não. E pelo que eu trabalho com política há quase 10 anos, né? Desde 2000 e quase 20 anos. E um movimento que nasce do nada, né? Você falou que foi um movimento que saiu de arquibancada, de um grupo de torcedores, mas um movimento que nasce do nada, organizado da forma como foi organizado, não tem como não ser político, Daniel. Entende? E aquela coisa que eu venho falando, que eu falei hoje aqui, vocês devem ter escutado aí, que eu já recebi aqui umas mensagens, onde não tem problema nenhum em ser movimento político, até porque Fábio Mota faz política o tempo todo. Não tem problema. Sim. Não tem problema nenhum ser movimento político, não tem problema nenhum receber comissão, como eu falei, da comissão, e aí criar uma celeuma danada, como eu disse, que estavam interessados na comissão. Não tem problema nenhum. O questionamento todo, e o que a gente bate nisso, né, que eu venho batendo sempre na questão do movimento, é a forma como as coisas foram conduzidas. E que criou-se uma expectativa muito grande do torcedor a respeito do QSI, né, por conta da ligação do Marconi, Amaral, e vieram os ataques, né? Você falou que não aceita, né, que não existe ninguém, mas você deve fazer parte dos grupos e acompanha, pô. E acompanha o que é que esses caras fizeram comigo, com Marcos Guedes e com Pedro Centro-Sé, só porque deu uma opinião. Então, não tem problema nenhum em ser movimento político, não tem problema nenhum em ser candidato a nada, não tem problema nenhum. O que eu não concordo é justamente a forma como as coisas foram tratadas. Com relação à organização do movimento, aí eu vou trazer um pouco para mim, porque quando eu criei, né, era eu no WhatsApp com uns 3 grupos de amigos, e aí foi chegando Antônio Melhor, que chegou primeiro, né, assim, mais conhecido, que é conselheiro e tal. Aí eu dei uma entrevista com vocês, dei uma entrevista em Reinaldo, aí chegou Ney Campelo. Pô, gostei da ideia, posso fazer parte. E a gente foi meio que estruturando. Pô, velho, você fica na rede social, você fica nisso, você fica naquilo. Então foi uma coisa muito rápida. Se destacava, entrava para a liderança. Então foi assim, foi um movimento construído dessa forma, entendeu? Não teve dinheiro, a gente nunca teve. Então ia fazendo tudo, vaquinha, etc. Né? Mas eu concordo com você, né, com relação às críticas, às condições. Em alguns momentos a gente entende também que poderiam ter sido melhor, né? Inclusive vídeos seus, Guma, e do próprio Marcos, a gente levou nas reuniões, porque entendeu que os pontos levantados por vocês eram pontos importantes para tentar ajustar na nossa comunicação, principalmente, que era a maior dificuldade, porque no início a gente não tinha ninguém da área. Mas essa foi a caminhada, né? As coisas aconteceram de forma natural. E com relação aos ataques, tenha certeza, já falei com ele várias vezes, né? Inclusive um dos nossos membros teve um comportamento muito equivocado com o Marcos, chamei a atenção, o Marcos sabe disso, e pode ter certeza alguma, a gente não compactua com isso,
né? Nem com você, nem com Pedro, nem com Marcos. E a hora que acontecer, pode printar e me mandar, porque eu não quero esse comportamento no nosso movimento. Não é a ideia. Inclusive na própria... Claro, é uma campanha sem ataques. Então o setorista gosta mais de Fábio, por exemplo, o Marcos gosta mais de Fábio. Né? Então não é porque Marcos gosta mais de Fábio que Marcos é meu inimigo, entendeu? Eu respeito o Marcos, é uma opinião dele, tá tudo certo. Esse é o exercício da democracia que a gente tem que ter. Então, novamente, eu reitero meu pedido de desculpas, tá, Marcos, a você. Agora mesmo tá tendo, tem um cidadão lá utilizando em um desses grupos aí. Então, assim, velho, é complicado. Nesse exato momento. Pode printar e me mandar, porque assim, Guma, tem muitos grupos do movimento e eu não consigo acompanhar. Você tem meu número, print e me envie. Porque quem fizer excluir do grupo, pode printar e me mandar. Eu te garanto que tomaremos providências. Pode, porque isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o movimento. A gente não quer aceitar isso. Então, print Concordo. e me envie, tenha certeza que tomaremos as providências. Beleza, Daniel. Obrigado, velho, por ter entrado aqui ao vivo com a gente e colocado esses pontos aí. Valeu? Valeu, um abraço aí para Guma, para Marcos, para Afonso, né? Isso. Um filho aí, um filho maravilhoso. O dia que meu filho fizer aquilo, Ave Maria, vai ser 10 dias chorando. Valeu, irmão. Um Demais, abraço aí, meus velho. amigos. É isso. Valeu, tchau, tchau. Tchau.